O Campeonato Brasileiro chegou à sua 10ª rodada e teve essa pausa agora para a data FIFA. E aí eu resolvi me debruçar um pouquinho sobre algumas estatísticas, sobre alguns dados dos principais jogadores do Brasileirão até aqui e estou trazendo hoje para vocês para a gente dividir isso aqui e olhar um bocadinho quem são os caras que estão se destacando em termos de estatísticas, de gols, assistências, enfim, por aí vai. Então fica aqui comigo, vamos nessa. Enquanto eu rodo a vinheta, você vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal e quando eu voltar a gente vai falar sobre os destaques individuais do Brasileirão até aqui. Fechou? Vamos falar de tática? Bom, então vamos falar aí sobre esses destaques individuais do Brasileirão, através de alguns dados, algumas estatísticas que eu retirei do Wisecout, plataforma profissional de dados de scout que os clubes usam, que eu tenho acesso também, e também tirei alguns do SofaScore, porque tem alguns dados do SofaScore que eu gosto, acho legais, até mais legais do que o próprio Wisecout. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, né, essa é a thumb do vídeo, né, alguns dos caras que estão se destacando mais aí, e vocês vão entender por que esses caras estão aí nessa capa, nessa thumb, e nessa primeira página aí. Ao longo desse vídeo, vocês vão entender por que eles estão aí em destaque. Beleza? Vamos lá, então. Bom, vamos lá. Gols mais assistências. Tiquinho Soares tem sido, na verdade, o grande destaque desse campeonato até agora, né? É o grande jogador desse campeonato, na minha opinião, até agora é o Tiquinho. Então, somando gols e assistências, o Tiquinho tem 10. O Hulk vem em segundo, o Rafael Veiga com 6. E aí é interessante perceber que o Botafogo tem 2 caras no top 4, né? Muito bacana. O Flamengo não tem ninguém aí, nessa turma aí, né? E destaque realmente, como eu falei, para o Botafogo com 2 jogadores no top 4 de gols mais assistências, participações em gols, né? Melhor dizendo. Quando a gente está falando só de gols, o Tiquinho também lidera com 8, e aí tem o Roger Guedes e o Hulk com 5, e aí vem essa turma, toda essa turma aí com 4 gols, Calleri, Veiga, Arthur, Vitor Roque, Ayrton Lucas. Tem uma turma aí, tem até mais, mas eu só botei os 10 primeiros aí. Bom, assistências, o Eduardo tem 4, é o líder isolado, tem o Tassiano do Bahia, tem o Felipe Machado do Cruzeiro, o Dudu aparecendo bem também, com 3, Piquerez, o Bruno Pacheco do Fortaleza, tem uma turma aí com 3, e aí tem o Everton Cebolinha, né? Aparecendo aí também com 3 assistências do Flamengo. E, bom, para as finalizações, a gente vai ver aqui o Roger Guedes aparecendo em destaque. Ele é o grande chuta-chuta aí do campeonato, com 32 finalizações, perseguido de pertíssimo pelo Hulk e pelo Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Tem o Luiz Soares também com 30, tem o Aloysio do América Mineiro, tem o Tiquinho, e por aí vai. E aí o Dudu de novo aparecendo com destaque, né? Aqui me chama a atenção o fato de ter 2 jogadores do Palmeiras, né, no top 10. E a gente vai ver também um dado interessante na sequência sobre finalizações fora da grande área em relação a Palmeiras. Porcentagem de acerto nas finalizações, o Moisés, que já deixou aí o campeonato, foi vendido pelo Fortaleza, chegou a ter, gente, ele chegou a ter 100% num dado momento. Depois acabou aí caindo para 80%, mas assim, disparado, né? Impressionante a capacidade do Moisés de acertar o alvo. E aí tem o Elinho do Bragantino com 60%, e aí depois vem o Felipe Machado, e aí o Flamengo tem 2 caras no top 7, né? O Pedro e o Gabriel Barbosa. A gente que sempre fala muito que o Flamengo erra muito alvo, perde muita chance. Nesse ponto, o Pedro e o Gabriel acertando bastante aí o gol dos adversários, né? E aí, finalizações de cabeça, tem o Davidson liderando, junto com o Calleri e com o Tiquinho Soares, com 9. E aí tem o Gil, o Roger Guedes, interessante perceber que tem 2 caras do Corinthians, né, nesse top 10. E aí o Matheus Peixoto também do Goiás, que é um cara que é um cara alto também. Tem muito centroavante alto aí, como a gente está podendo perceber, né? Tem um intruso aí no meio, que é o Danilo Avelar, que é jogador de defesa, o próprio Gil também. E tem bastante centroavante, o próprio Eric também do Atlético Paranaense é um intruso aí. Bom, finalizações de fora da grande área, como eu tinha falado, tem o Hulk com 21 finalizações, o Bruno Rodrigues em segundo com 18, e aí tem 3 jogadores do Palmeiras, Dudu com 14, Rafael Veiga com 17 e Gabriel Menino com 17 também. O Palmeiras finaliza bastante de fora da área, tá? Bastante mesmo. Interessante também perceber que tem 2 jogadores do Goiás, o Palácios e o Zé Ricardo. Cruzamentos, o Marlon é o líder absoluto, com 53, junto com o Lucas Piton. Tem o John Arias também com 51, e os 3 estão bem destacados, né, em relação ao 4º lugar.
É interessante perceber que tem 2 jogadores do Vasco nesse top 10 aí, o Rodrigues e o Piton, o Pomita, né? E o Piton. E tem também 2 jogadores do Palmeiras, o Arthur e o Dudu. São 2 times que gostam muito de cruzar a bola na área. Ah, e tem também o William e o Marlon, os 2 laterais do Cruzeiro, que também é um time que gosta de jogar por fora, gosta de cruzar a bola na área. Então, interessante perceber que nesse top 10 tem aí 3 times aí dominando, né? Com 6 atletas. Em dribles, eu coloquei o dado do SofaScore, que eu gosto mais desse dado do SofaScore em alguns quesitos, como eu falei no início do vídeo. E aí tem o John Arias, que tem 4 dribles em média por partida e tem 68% de acerto total desses dribles, né? E aí tem alguns caras que têm um pouquinho mais de acerto, como o Soteldo, o Dudu e o próprio Palácio, mas que tem menos dribles em média. Então, essa aí é a turma que mais dribla. O Dudu sempre aparecendo nessas estatísticas de drible, né? O Soteldo também sempre foi um cara de muito 1 contra 1. Palácios é um cara que me chamou a atenção quando eu estudei o Goiás, quando fiz o pré-jogo do Flamengo-Goiás. Bom jogador também. O Hulk também sempre aparecendo com destaque. Duelos aéreos, esses duelos aéreos aí, eles englobam todos os tipos de duelos aéreos, tá? Então, tem, por exemplo, duelo defensivo, aquela bola que um jogador recebe do tiro de meta, que vai ganhar, disputar aquela primeira bola para tentar dar uma casquinha. Tem o duelo aéreo ofensivo, né, de cabeça na área do adversário. Então, o Davidson é o líder, muito porque o Cuiabá joga muita bola direta nele, faz essa ligação direta dos defensores, do goleiro nele. Provavelmente também porque ele fica no primeiro pau nos escanteios que o Cuiabá defende, então ele tira muito essa bola. É muito comum a gente ver o centroavante estar nesse primeiro pau para tirar essa bola que vem mais fechadinha, mais curta. Então, tem também essa questão dos centroavantes terem esse duelo aéreo potencializado também por conta disso. Você vê, tem o Pedro Raul, tem o Caleri. O primeiro defensor que aparece é o Nino, porque ele também vai bem nas 2 pontas, né? Ele bota muita cabeça na bola em duelo aéreo ofensivo, de escanteio, de falta lateral, e também defende muito bem. Então, isso aí são os duelos totais, tá? Qualquer bola que o cara disputou de cabeça em qualquer zona do campo está computada aí. E aí o Davidson é o líder de longe, né? De longe. Tem uma boa margem para o segundo colocado, que é o Pedro Raul. A bola longa por 90 minutos, tá? Em alguns momentos eu optei por usar o dado de 90 minutos, porque ele é mais interessante, ele é mais relevante. E em alguns momentos eu optei por não usar o dado de 90 minutos, porque ele está muito contaminado em algumas vezes por jogadores que têm poucas partidas. E aí acaba que o parâmetro não fica legal. O dado fica contaminado. Então, acabo optando por não usar. Então, em alguns momentos eu uso total, em alguns momentos eu uso 90 minutos, pelo que me entrega um dado mais legal, mais preciso e mais relevante. Então, bola longa por 90 minutos. O líder é o Mariano, do Atlético Mineiro. O Realpe também, né, em segundo lugar. O Matheus Cunha, o goleiro do Flamengo, terceiro lugar. É o goleiro que mais faz bola longa, né? Que os outros 2 são jogadores de linha de defesa. O segundo goleiro que faz mais bola longa é o Everson, que está em 6º lugar nesse total aí. Tem sempre bastante goleiro, né? Você vê ainda depois o Tadeu, o Cleiton e o Gabriel do Curitiba. Aí eu coloquei aqui também as arrancadas, né? Aqui a gente tem nomes técnicos para falar sobre isso, mas eu preferi a boa e velha arrancada. Lá no iScout corridas seguidas que eles usam. Aí tem condução, tem arraste, mas aqui eu usei o bom e velho arrancada. Então, o Dudu, o líder, né, com 56 arrancadas, tá com folga aí nesse quesito. O Bruno Rodrigues também é um cara que gosta muito de conduzir essa bola, de arrastar. O Arias também aparecendo bem. E o Flamengo não tendo nenhum atleta, né? O Palmeiras com 2 jogadores nesse quesito, né? O Arthur aí em 8º lugar e o Dudu em primeiro. Número total de passes. E aí eu preferi não usar o número por 90 minutos, em média, né, de 90 minutos, porque tinha muito atleta aí com pouca partida, aí estava o parâmetro bagunçado, assim. Então eu preferi usar o número total de passes. Interessante perceber que o Fabrício Bruno é o líder. O André e o Nino, 2 jogadores do Fluminense como segundo e terceiro. O Flamengo com 2 jogadores no top 7. O São Paulo não tem o líder, mas tem 2 jogadores entre os 6 primeiros, o Beraldo em quinto e o Pablo Maia em sexto. E o Fluminense com um total de 3 jogadores no top 10. A gente sabe que o Fluminense trabalha muito a bola, toca muita bola, então acaba tendo um número muito alto de passes. Isso vai, é claro, que influenciar no número de passes individuais, né? Também é interessante perceber que o Ganso é um cara que é meia mais avançado. Normalmente os meias avançados não têm tantos passes assim por jogo. Como ele acaba baixando muito para participar, ele é um cara muito importante na construção do Fluminense. Ele acaba tendo esse número bem alto de passes. Interessante, me chamou a atenção esse dado também. Passes decisivos, o Marlon do Cruzeiro está fazendo um ótimo campeonato, né?
A gente já viu ele aparecendo em outras estatísticas, agora ele liderando passos decisivos. O Wesley do Flamengo também, aparecendo bem. O Piton do Vasco da Gama também. O Cruzeiro também, de novo com o William. A importância que os laterais do Cruzeiro têm, né? O William e o Marlon aparecendo em cruzamentos, aparecendo em passos decisivos. É interessante perceber. E aí também tem o Júnior Santos e o Tiquinho, com 7 aí, o Botafogo também colocando 2 atletas nesse quesito. E, enfim, o Marlon tá fazendo, voltando ao Marlon, né? Um bom campeonato, tá se destacando. Fez aquele golaço lá contra o Flamengo, tem feito gols, tem dado assistência, tem dado passos decisivos. Então a gente vê de novo o Dudu aparecendo bem, né? O Dudu é um jogador muito completo, cara. Ele aparece em drible, ele aparece em arrancada, ele aparece em passe decisivo, ele aparece em finalização, ele aparece em gol. Ele é impressionante como esse jogador é completo, como ele está sempre bem nas finalizações, né? O Hulk também, mais uma vez, aparecendo, me chamou a atenção também, um jogador muito eficiente, né? Sempre muito regular, né? Nas estatísticas. Perda de posse de bola, eu coloquei aqui o Puma Rodrigues aparecendo como um cara que acaba mais perdendo a bola, o Hulk, porque é um cara que também pega muito na bola e tenta muito a jogada de 1 contra 1, né? Tenta passes difíceis, acaba sendo um cara que perde muito a bola, o próprio John Arias também, então que tem uma estatística boa de drible de 1 contra 1, de ganhar esse tipo de duelo, acaba perdendo também, porque faz parte, né? Você vê o Marlon também perdendo muita bola, então é uma estatística que não quer dizer que o cara tá jogando mal, né? É só uma estatística a mais aí pra gente olhar aí e observar. Faltas cometidas, o Calleri, né, centroavante, e sendo líder, né? Muita coisa de salto de pressão, de tentar roubar a bola, pressão para as perdas, né, de tentar fazer aquela roubada de bola que você chega por trás ali. Inclusive o Wesley também está em 5º lugar, muito por conta disso. Né? O Wesley é um cara que tem que estar numa zona mais avançada quando o Flamengo está atacando, mas ele acaba tendo que voltar, às vezes, correr para trás, recuperar as costas, para poder voltar a montar essa linha de 4 e acaba muitas vezes fazendo essa falta tática para poder ganhar esse tempo. E às vezes chega por trás do seu opositor, fazendo essa falta meio que por trás ali, né? Tentando recuperar as costas e acaba usando esse recurso da falta. Então, por isso que o Wesley também está aí, aparecendo em 5º lugar também. Porcentagem de duelos aéreos ganhos na própria grande área, né? Então, o Luciano Castan sendo líder, né? 91% de duelos aéreos ganhos na própria grande área. Impressionante, né? Bastante eficiente. O Adrielson do Botafogo também me chamou a atenção, porque ele é um atleta baixo. O Adrielson, se eu não me engano, ele tem um 84, um 85 no máximo. Não é um zagueiro tão alto. Se bobear, ele tem até um 82, cara. Então, assim, é um zagueiro assim, relativamente baixo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no Marquinhos da seleção, ele tem 84. Ele é um zagueiro considerado um zagueiro baixo. O Adrielson tem muito tempo de bola, muita impulsão, muita capacidade de ganhar esses duelos aéreos através de capacidade de leitura de onde é que a bola vai entrar. Muito interessante mesmo, né? E aí você tem o Kahneman também, que é um cara que sempre se destacou por esse tipo de jogada, aparecendo aí no 8º lugar. Finalizações bloqueadas. Achei importante colocar isso, gente, porque eu acho que finalizações bloqueadas acaba sendo, às vezes, um dado que é muito ignorado, assim. O cara vai ali e se eu bloqueio uma finalização, você acha que isso é alguma coisa relevante? Pô, eu acho, cara. Vou ser bem sincero, eu acho. Porque, muitas vezes, você conseguir bloquear finalizações é um mérito. Você tem mérito em relação a isso. Você tem que ter um mérito para conseguir bloquear a finalização, que é você se colocar na frente da bola, aumentar com o seu corpo, com a forma como você vai colocar seu corpo, sua perna, colocar na diagonal, tentar bloquear, saltar na hora certa, gerar um engano no cara que vai finalizar. Eu fiz um shortzinho aqui no YouTube, depois se vocês quiserem, confere aí. Acho que eu botei até no Instagram lá falando de tática também, sobre essa questão do Murilo ser um cara muito forte nessa questão de bloquear a finalização e como é que ele faz isso. Então isso também exige uma capacidade técnica, uma capacidade de leitura, uma agressividade do atleta. Então não é simplesmente, a bola está batendo nele, ele está dando sorte, não é isso não. Então o Murilo muito bem, o Brites também do Fortaleza, e aí tem mais uma turma aí, você tem 2 jogadores do São Paulo também aparecendo nesse top 10, o Beraldo e o Arboleda, e o Pedro Henrique também indo muito bem do Atlético Paranaense, né? Então, é uma estatística que eu acho relevante, na verdade. Interceptações, o Juninho Capixaba, que não tinha aparecido em quase nada até agora, é muito interessante. Eu gosto de olhar para a interceptação, porque eu acho bacana o atleta que tem essa capacidade, essa percepção de entender onde é que a bola vai entrar, de ler antecipadamente a intenção do adversário e consegue interceptar. Eu acho bacana o atleta que tem essa capacidade, né? Então, tem aí os líderes de interceptações. Não tem nenhum gap muito grande entre eles, né? Do primeiro para o 10º, uma diferença nem é tão grande assim, né? Então, enfim, interessante perceber o William de novo do Cruzeiro aparecendo, né? Tem aparecido com uma certa frequência. E aí nos desarmes você tem o Marlon de novo aparecendo, né? Um destaque individual, assim, do Cruzeiro. E aí você vai ter também o Andrei Santos, que já aparece em interceptação, aparece em desarme também. Um jogador que
marca muito bem, né? Um grande volante aí do Vasco, essa joia aí, que por enquanto é do Vasco, né? Já foi vendido para o Chelsea, está aí no Vasco por enquanto, daqui a pouco está voltando lá para a Inglaterra e não vai estar mais em campos brasileiros, em terras nacionais. E aí, enfim, temos aí os líderes de interceptações e desarmes aí. E aí, para a gente fechar, as defesas dos goleiros, né? Você tem o Fábio como líder, né? A gente sabe que o Fluminense acaba tendo alguns problemas defensivos, de transição defensiva, pela essa forma arriscada que o time tem de jogar, né? O time arrisca bastante. E o João Paulo em segundo. Então chama atenção essa questão do Fábio ser o líder de defesas no campeonato. Me chamou bastante atenção isso. O Lucas Perry do Botafogo também é um goleiro que está indo muito bem, fazendo boas defesas e aparece aí também nesse top 5. E aí eu botei aí defesas de gols expectáveis. Né? É assim que está lá no iScout. O que eu entendo por defesas de gols expectáveis? Gols expectáveis é quando você está esperando que saia um gol naquela jogada e não sai. Então, o goleiro defendeu uma bola que era um gol expectável, ou seja, que você estava esperando que fosse sair um gol. Então, de certa forma, essa defesa de gol expectável é uma defesa difícil. É uma defesa um pouco mais complicada, ou seja, você consegue não gerar um gol que era esperado. Então, interessante também perceber que o Fábio está liderando aí com uma certa folga até. O João Paulo também em segundo, né? E o Everson aparecendo aí em terceiro. E o Matheus Cunha, inclusive, do Flamengo, aparecendo, mas já bem abaixo, no número já bem abaixo, né? O João Paulo e o Fábio bem destacados assim, em relação aos demais, né? E o Fábio, assim, com uma margem bem significativa em relação aos demais. Então, é isso. As estatísticas sempre acabam contribuindo para que a gente possa tirar conclusões, até ver um pouquinho de como é que os times jogam, perceber quem são os principais atletas. É claro que olhar para o campo de jogo é sempre importante, relativizar essas estatísticas também é importante, né? Mas é sempre legal também se debruçar um pouquinho sobre os dados, ter um pouco dessas informações das estatísticas do campeonato, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Tamo junto. Valeu, beijo, abraço e até nosso próximo vídeo.